E então, chegamos a mais uma aula. Nas aulas passadas, nós vimos os modelos atômicos de Dalton, Thomson e Rutherford e constatamos que a química explica que o mundo é formado de átomos e que todos esses átomos são formados de 3 partículas subatômicas: prótons, nêutrons e elétrons. Daí fica uma pergunta: se todos os átomos são feitos somente dessas 3 partículas, por que existem átomos diferentes? Bom, então os átomos são diferentes porque o número de partículas subatômicas que formam eles são diferentes, por isso existem elementos químicos diferentes. Eu coloquei aqui 3 elementos químicos aqui: o hidrogênio, né? O hélio e o lítio, simbolizados universalmente, né? Esses símbolos são universais: hidrogênio H maiúsculo, hélio HE e lítio LI. A gente vai com o tempo absorvendo essa questão de símbolo com o nome dos elementos e etc. Coloquei aqui uma legendinha para vocês, ó. Bolinha vermelha aqui para a gente vai ser o elétron, bolinha azul próton, bolinha amarela nêutron. Então aqui nós temos aqui vamos supor assim, um modelo, né, de Rutherford do hidrogênio, né? O hidrogênio ele só tem um próton. Lembrar que a gente simboliza próton por P com sinal positivo em cima, elétron por um E com sinal negativo em cima e nêutron por um N sem carga, logo não tem nem positivo nem negativo, né? Como a gente já falou. Número de elétrons aqui também é 1. Então ele tem um próton e tem um elétron. E o número de nêutrons? Não tem nenhuma bolinha amarela aqui, né? Então o número de nêutrons do hidrogênio é 0. Ou seja, o hidrogênio tem um próton, um elétron e nenhum nêutron. O hélio a gente está vendo aqui que tem 2 bolinhas azul, então tem 2 prótons. O número de elétrons também é 2. Sou péssimo para escrever aqui nesse quadro, mas está dando para ir, né? E o número de nêutrons, 2 bolinhas amarelas, então 2 nêutrons. Faltou um circunflexozinho aqui nesse nêutron, né? Aqui, nossa. Então 2 prótons, 2 elétrons, 2 nêutrons. Vamos para o lítio. O lítio ele tem 3 prótons, 3 elétrons, 3 bolinhas vermelhas, e tem 3 nêutrons. Observe que a quantidade de partículas subatômicas que formam o hidrogênio, o hélio e o lítio são diferentes. Por isso eles são elementos diferentes, mas todos os átomos são compostos por prótons, nêutrons e elétrons. O hidrogênio aqui não tem um nêutron, ele só tem um elétron e um próton, ok? Então é a quantidade de partículas, a quantidade dessas partículas subatômicas que vão fazer com que existam tipos de átomos diferentes, ou seja, elementos químicos diferentes. Vamos para uma coisa aqui fundamental por hora. Observe aqui que nos nossos exemplos, o número de prótons e o número de elétrons são iguais. Quando o número de prótons e o número de elétrons são iguais, o átomo como um todo ele está neutro. Por quê? Você tem o mesmo número de carga positiva e o mesmo número de carga negativa. Então a carga anula a outra, o átomo fica neutro. Quando o átomo está neutro, nós dizemos, né? Teoricamente se diz, né, que o átomo está no estado fundamental. O átomo está no estado fundamental, o que é isso? O átomo tem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. Então observe aqui no nosso exemplo, ó, número de prótons e elétrons 1, número de prótons e elétrons 2 iguais, tá vendo? Número de prótons e elétrons 3. Não necessariamente o átomo ele vai ter o mesmo número de nêutrons igual ao de próton ou de elétron, certo? O número de nêutrons pode variar, etc. E a gente vai ver que o número de elétrons, o átomo ele pode perder ou ganhar elétron, e a gente vai ver isso aí em íons, que é o futuramente.
O que temos que frisar aqui é que quando o átomo tiver o mesmo número de prótons e elétrons, o átomo fica neutro, então chamado átomo no estado fundamental. Dizemos que ele está no estado fundamental. E o que diferencia um elemento químico do outro é a quantidade de partículas subatômicas que formam ele. Hoje se conhece um pouco mais de 92 elementos químicos diferentes, que compõem basicamente toda a matéria do nosso mundo. E todos esses elementos químicos eles são simbolizados, tem um símbolo que o representa, deriva de nomes, dos nomes dele, do nome latino, nome grego, né? E esses símbolos são universais. Por exemplo, o hidrogênio é representado por um H maiúsculo em qualquer lugar do mundo, certo? Então, H maiúsculo é o símbolo do elemento químico hidrogênio. E aí tem vários outros elementos, a gente vai estudar a tabela periódica, vai ter a oportunidade de ver os símbolos de cada um desses elementos conhecidos pela ciência e pela química. Por hora, basta você saber que todo elemento químico é representado por um símbolo químico. Por exemplo, o cálcio. O cálcio é um elemento importante para o ser humano, porque os nossos ossos e dentes são basicamente formados por cálcio, então a necessidade de a gente se alimentar com alimentos que nos forneçam cálcio. O símbolo do cálcio é um C maiúsculo e um A minúsculo, em qualquer lugar do mundo. O ferro é outro elemento importante, tem uma importância histórica, foi com ferro que se construiu armas e é usado muito na produção do aço da construção civil. É simbolizado por um F maiúsculo e um E minúsculo. Fe é o símbolo universal do ferro. Temos o alumínio, simbolizado por A maiúsculo e L minúsculo. Em qualquer lugar do mundo, Al é o símbolo do alumínio. Temos também o flúor, que tem aí na nossa pasta que limpamos o dente, que escovamos o dente. O flúor é simbolizado por um F maiúsculo em qualquer lugar do mundo. Então, os símbolos químicos são justamente os símbolos que representam cada elemento químico. Bom pessoal, aqui chegamos no nosso momento final da aula e importantíssimo conceito e o entendimento do que é um nuclídeo. Bom, o nuclídeo é um modo de escrever o elemento químico que a gente não precisa ficar desenhando o modelo de Rutherford o tempo todo, botando prótons, nêutrons e elétrons para a gente determinar quanto dessas partículas formam um elemento, ficaria impraticável. Imagine você ter que desenhar, por exemplo, o modelo atômico do urânio, que tem 92 prótons e 143 nêutrons. Ficaria impraticável. Então, o nuclídeo é um modo de escrever, certo? O elemento químico, colocando o símbolo dele, o símbolo do elemento, está aqui representado aqui por X. Vamos explicar aqui o que é um nuclídeo. O nuclídeo é o símbolo do elemento. Em cima do símbolo do elemento vai vir do lado aqui, levando em consideração o símbolo, né? Vamos levar em consideração como referência quem está assistindo o vídeo. Do lado esquerdo superior do símbolo vai vir um número. Esse número representa a massa atômica do elemento. Abaixo do símbolo, do lado esquerdo inferior, a gente vai ter outro número, que é o número atômico do elemento. Nos livros didáticos, geralmente a massa atômica vem representada por A maiúsculo e o número atômico é representado por Z. E aqui vai vir um número, isso vai estar em cima e embaixo do número do símbolo químico, né, do elemento. A massa atômica e o número atômico. Vamos explicar cada um desses números, o que significa. A massa atômica, que em alguns livros é simbolizada por A, né, nada mais é que a soma do número atômico com o número de nêutrons. O número atômico, quer dizer, nada mais é que o número de prótons, ou seja, a massa é a soma do número de prótons mais nêutrons. Lembrar que eu falei na aula passada que a massa do átomo praticamente é formada pelos prótons e pelos nêutrons, já que o elétron tem massa desprezível, ok? Então o número atômico é igual ao número de prótons.
O número atômico é um conceito que identifica o elemento químico, porque todo átomo é identificado pelo número atômico, todo elemento químico, todo átomo diferente é identificado pelo número atômico. Por exemplo, o hidrogênio tem número atômico 1. Nenhum outro elemento tem número atômico 1, só o hidrogênio. O oxigênio tem número atômico 8. Somente o oxigênio tem número atômico 8. Então, o símbolo e o número atômico estão associados. A gente vai aprender isso aqui um pouquinho bem na prática aqui agora, que eu coloquei aqui embaixo exemplos de nucleidos. E o importante agora é a gente conseguir saber quantas partículas subatômicas formam um átomo do elemento químico a partir dos seus nucleidos. Isso que é importante na prática, né? Então nós temos aqui, ó, o símbolo do cálcio, o símbolo do alumínio. Vou botar aqui letra A. Na letra A nós temos o símbolo do cálcio, na letra B o símbolo do alumínio, na letra C o símbolo do ferro e na letra D o símbolo do flúor, ok? E observe os nucleidos, né? Tem o símbolo do cálcio, o número atômico do cálcio embaixo, 20, e o número de massa do cálcio em cima, a massa atômica do cálcio, 40. Então, isso aqui são exemplos de 4 nucleidos, ok? E a partir dele nós temos que dizer quantos prótons, elétrons e nêutrons nós temos em cada elemento desse aí. Observe vocês o seguinte, na letra A, que o número atômico do cálcio é 20. O número atômico, pessoal, nada mais é, ó, número atômico nada mais é, ok? Esse número atômico, esse número de baixo, nada mais é que o número de prótons. Olha que fácil. Então, se o número atômico dele é 20, o número de prótons dele vai ser 20. Não liguem muito para minha escrita aqui nesse quadro que está uma luta para me aprender a escrever aqui. Então, 20 é o número de prótons. Como eu já falei, nós estamos a primeiro momento só tratando de átomos no estado fundamental, ou seja, átomos neutros. Então, o número de prótons e elétrons são iguais, porque cargas iguais, cargas em mesma quantidade, né? Cargas opostas em mesma quantidade, uma anula a outra. Então, o átomo está no estado fundamental, no estado neutro. Se o número de prótons é 20, então o número de elétrons é 20. Observe que cargas iguais. No estado fundamental, o átomo sempre vai ter o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. E agora, para me achar o número de nêutrons? Bom, esse número de cima é a massa atômica do elemento. E a massa atômica do elemento, ela é dada pela soma do número atômico, que é o número de prótons, mais o número de nêutrons. Então, observe que eu tenho a massa dele aqui, que é 40, ok? O número atômico dele eu também tenho, é 20. E eu sei que esse 40 é a soma de 20 mais o número de nêutrons. Portanto, como é que eu faço para achar isso? O número de nêutrons, então, vai ser igual, ó, a massa atômica menos o número atômico. Basta eu fazer o quê? Pegar a massa atômica do elemento e subtrair pelo número atômico. Então, aqui nesse caso, vamos ter a massa 40, fazer o primeiro aqui, oh meu Deus, menos 20. 40 menos 20, vou botar aqui, é igual a 20. Então, o cálcio, ele tem 20 prótons, 20 elétrons, 20 nêutrons. Vamos para o alumínio. Número atômico do alumínio é 13. Então, número atômico é igual ao número de prótons. Então, o número de prótons dele é 13. Nós estamos tratando de átomos no estado fundamental. Número de prótons igual ao número de elétrons. Então, o número de elétrons também vai ser 13. Fácil, né? E o número de nêutrons? A gente vai pegar a massa atômica, ok? E diminuir pelo número atômico. Então, 27 menos 13, 14. Então, o alumínio tem
13 prótons, 13 elétrons, 14 nêutrons. Vamos por ferro. Número atômico 26. Então, número de prótons 26. O átomo no estado fundamental, né? Então, o número de prótons e elétrons são iguais. Então, o número de elétrons 26. E o número de nêutrons? Pega a massa atômica e diminui pelo número atômico. 56 menos 26 dá 30. Estou aprendendo a escrever devagarzinho com a caneta, hein? Flúor. Número atômico do flúor, ó, número atômico do flúor é 9. Então o número de prótons dele é 9. O número de elétrons. Lembrar que no estado fundamental, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Se o número de prótons é 9, o número de elétrons também vai ser 9. E o número de nêutrons? Pego o número, a massa atômica, 19, menos o número atômico, 9, número de prótons, né? 19 menos 9, número de nêutrons vai ser 10. Então, o nuclídeo serve para quê? Quando for escrever um texto, escrever um artigo de revista, geralmente vai vir o nuclídeo de um elemento que estivesse tratando, né? Vai vir um símbolo do elemento, possivelmente um nome escrito aqui, por extenso, ferro. E aí vai vir um número em cima e um número embaixo. Então você já vai saber que o número de cima é a massa atômica, o número de baixo é o número atômico. E isso serve para você exatamente saber quantas partículas formam esses elementos, né? O número atômico é igual ao número de prótons. O número de prótons e elétrons são iguais no estado fundamental, quando o átomo estiver neutro. E o número de cima é a massa atômica. Se você quiser saber o número de nêutrons, pega a massa atômica e subtrai, né? E subtrai pelo número atômico. E aí você vai ter o número de nêutrons, justamente porque a massa é a soma de prótons e nêutrons, né? Então N é igual a massa menos E. N é igual a massa atômica menos o número atômico. Então ficou simples, né? Ficou fácil. Espero que vocês tenham entendido aí.